Ora, onde se estabelece o lar? Princípio orientador na escolha do local. Ao escolhermos uma residência, Deus quer que consideremos, antes de tudo, as influências morais e religiosas que nos rodearão a nós e a nossas famílias. Devemos escolher a convivência mais favorável ao nosso progresso espiritual, aproveitando de todo o auxílio ao nosso alcance, pois Satanás oporá muitos obstáculos a fim de tornar nossa marcha em direção ao céu o mais difícil possível. Talvez sejamos colocados em posições probantes, pois muitos não podem ter em um ambiente tal como desejariam. Não deveríamos, porém, nos expor voluntariamente a influências desfavoráveis ao desenvolvimento do caráter cristão. Quando o dever nos chama a assim fazer, cumpre-nos ser redobradamente vigilantes e dados à oração, de maneira que, mediante a graça de Cristo, possamos permanecer acima da corrupção. Ao procurar a localização para um lar, permita-se que esse propósito dirija a escolha. Não sejais dominados pelo desejo da riqueza, pelos ditames da moda ou os costumes da sociedade. Considerai o que melhor contribuirá para a simplicidade, pureza, saúde e valor real. Em vez de morar onde só se pode ver as obras dos homens, onde o que se vê e ouve frequentemente sugere pensamentos maus, onde a balbúrdia e a confusão produzem fadiga e desassossego, ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus. Buscai tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz da natureza. Descansa o olhar nos campos verdejantes, nos bosques e colinas. Erguei os olhos ao céu azul, nobre, escurecido pelo pó e fumaça das cidades, e aspirai o ar celeste e revigorador. O primeiro lar, um modelo. De suas paredes pendiam os mais magnificantes adornos, obra do grande e magistral artífice. No ambiente em que vivia o Santo Par havia uma lição para todos os tempos. Lição esta de que a verdadeira felicidade é encontrada não na satisfação do orgulho e luxo, mas na comunhão com Deus, mediante suas obras criadas. Se os homens dessem menos atenção às coisas artificiais e cultivassem maior simplicidade, estariam em muito melhores condições de corresponder com o propósito de Deus em sua criação. O orgulho e a ambição nunca se satisfazem. Aqueles, porém, que são verdadeiramente sábios encontrarão prazer real e enobrecedor nas fontes de gozos que Deus colocou ao alcance de todos. O lar que Deus escolheu para seus filhos. Jesus veio a este mundo a fim de realizar a maior obra jamais efetuada entre os homens. Veio como embaixador de Deus para nos mostrar a maneira de viver de modo a conseguir na vida os melhores resultados. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para seu Filho? Ora, uma habitação isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável, vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provações, abnegação, economia e serviço, paciente feito com contentamento, a hora de estudo, junto de sua mãe, com o rolo aberto das Escrituras, a serenidade da alvorada ou do crepúsculo no verdor do vale, o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da previdência, a comunhão da alma com Deus. Tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos de vida de Jesus. Influência do lar no caráter de João. João Batista, o precursor de Cristo, revelou dos pais sua primeira educação. A maior parte da sua vida ele a passou no deserto. Foi a escolha de João, preferir aos prazeres e luxo da vida da cidade a severa disciplina do deserto. Aqui o ambiente era favorável aos hábitos de simplicidade e abnegação.
não perturbado pelo clamor do mundo. Podia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência. Desde a meninice sua missão tinha-se-lhe conservado diante e ele aceitou o santo encargo. Para ele a solidão do deserto era uma grata oportunidade de escapar da sociedade, em que a suspeita, a incredulidade e a impureza tinham praticamente dominado tudo. Ele desconfiava do seu próprio poder de resistir à tentação e fugia ao constante contacto do pecado. Não viesse ele a perder o senso de sua excelente malignidade. 4 grandes homens criados em lares rurais. O mesmo acontece com a maioria dos melhores e mais nobres homens de todos os séculos. Lê a história de Abraão, Jacó, José, Moisés, David e Eliseu. Estudai a vida dos homens de épocas posteriores, que mais honrosamente ocuparam posições de confiança e de responsabilidade. Quando eles não foram criados num lar campestre, poucos conheciam de luxo, não gastaram tempo da juventude em diversões. Muitos deles foram obrigados a lutar com a pobreza e privações. Aprenderam primeiramente a trabalhar e sua vida ativa ao ar livre deu-lhes elasticidade e vigor a todas as faculdades. Forçados a contar unicamente com os próprios recursos, aprenderam a combater as dificuldades e vencer os obstáculos e adquiriram ânimo e perseverança. Abrigados, por assim dizer, das más companhias, satisfaziam-se com os prazeres naturais, com uma camaradagem sã. Eram simples nos gostos e de hábitos moderados. Regiam-se por princípios e cresciam puros, robustos e leais. Ao terem que dedicar-se a um meio de vida, levavam para esse trabalho vigor físico e mental, boa disposição de espírito, capacidade de conhecer e executar planos, e firmeza para resistir ao mal, o que os tornava no mundo uma força positiva para o bem.